Eu convido aos amados irmãos para a leitura da palavra de Deus que se encontra na carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 12 ao 18. 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 12 ao 18. Amém? Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia ao falar. E não somos como Moisés, que põe véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que desvanecia, mas os sentidos deles se esbotaram. Pois até o dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Até aqui, meus irmãos. Amém? Vamos orar ao Senhor, pedindo compreensão desse texto bíblico, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, te louvamos e te adoramos e te agradecemos, Pai, pelo privilégio de estar na tua casa para glorificar o teu santo nome e aprender cada vez mais a tua palavra, Pai. Os teus ensinamentos para uma vida na plenitude do teu Santo Espírito, Pai. Pedimos que teu Santo Espírito venha nos dar o conhecimento, iluminar nossa mente, para que todos nós venhamos a entender e compreender a tua vontade para nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, à luz desse texto, eu quero trazer o seguinte tema: devemos ser sinceros diante de Deus e das pessoas. Esse texto ele nos desafia a refletir sobre a remoção de disfarce, de máscaras que ainda permeia a vida de muitos. Porque muitos dizem ser uma coisa e é outra. Nós vemos isso dentro das denominações, onde homens de Deus se mostram ser homens espirituais, homens de valor, e depois sai nas manchetes dos jornais, homens de Deus corruptos, recebendo propina, totalmente andando fora dos caminhos do Senhor. Isso é que nós chamamos de disfarce, de máscaras. E o fato é que devemos refletir sobre a remoção dessas máscaras que são usadas nas nossas vidas. E
essas máscaras, esses disfarces, eles são usados para aparentar alguma coisa melhor do que a pessoa realmente é. O exemplo clássico que nós vimos aqui agora, nesse texto, é o exemplo de Moisés. Moisés, ele usava uma máscara para aparentar ter a glória de Deus, estampada no rosto. Davi usou um disfarce, uma máscara, para cometer adultério e encobrir seus erros. Naquele momento ele fez uma coisa, ele tentou encobrir com a máscara, com o disfarce. Assim como Davi, quando desceu lá do monte, nós vamos ver isso no texto. Mas esse texto nos incentiva a remover esse disfarce, essas máscaras, a buscar a autenticidade das nossas vidas, sendo sincero diante de Deus e das pessoas, sem subterfúgios, sem hipocrisia, sem falsidade. E esse texto nos mostra a importância de sermos transparentes, pois somente assim poderemos experimentar a verdadeira transformação em nossas vidas. Não há outra maneira, meus irmãos, de que essa mudança chegue até nós, se não for dessa forma. Esse texto nos ensina que devemos buscar a Deus de forma genuína, deixando de lado esses disfarces, essas máscaras, que nos impede de quem realmente nós somos. Mas eu quero começar esse texto falando que quando Deus pede a Samuel para ir à casa de Jessé para buscar um rei, em função que Saul tinha feito coisas que não agradaram mais a Deus, e Samuel vai até a casa de Jessé lá em busca de um novo rei entre os seus filhos. E vamos ver que começam a chegar os filhos, e homens altos, bonitos, e Samuel é esse. E o próprio Deus disse, não, Samuel, não é esse. Então, ali é um tipo de máscara, homens fortes, musculosos, homens bonitos. Mas aí, Deus disse, não é esse, Samuel. E aí, ele pergunta para Jessé, e ainda tem alguns? Tem um meu filho mais jovem, que está pastoreando as ovelhas, chama ele aqui. E totalmente diferente dos outros. E Deus disse, Samuel, é esse o homem. Então você vê que há uma máscara, há um disfarce que ajuda a não perceber a realidade dos fatos. Quando Judas Iscariote estava na casa de Maria, em Betânia, Jesus é ungido, ele fala naquela questão do desperdício daquele bálsamo tão caro, de nardo puro, que equivalia a 1 ano de trabalho. É um cálculo que ele mesmo faz, e que isso poderia ser dado aos pobres. Ali era um disfarce, era uma máscara. Por quê? Porque aquele homem, Judas, era um ladrão. Ele não queria de hipótese nenhuma dar aos pobres aquele dinheiro, ele queria reembolsar aquele dinheiro porque ele era ladrão. Isso é um disfarce. Pessoas corruptas, desonestas. E quanto isso se aplica hoje, meus irmãos, em nossa vida, porque devemos ser sinceros diante de Deus e das pessoas, para uma plena comunhão com o Senhor. Mas o fato é que, vamos ver aqui no versículo 11, quando Moisés ele sobe ao monte, e o rosto dele resplandece, ele ficou com resplandecente o rosto,
E ele desceu, né, do monte e ele usou um véu. Mas o fato, meus irmãos, é que aquele rosto resplandecente, ele foi se apagando o brilho, né? Mas aí ele continuou usando aquele véu como o rosto ainda tivesse resplandecente, né? Estamos falando de Moisés, o libertador do povo lá do Egito, né? E ele usa aquilo como tivesse ainda o rosto onde não estava mais. Então não estava sendo sincero com o povo e nem diante de Deus naquele momento. Então era um homem de Deus, Moisés, e usou esse disfarce, essa máscara. Mas, irmão, homem de Deus não pode ter esse procedimento. Nós temos acompanhado na mídia muitos homens considerados homens de Deus, homens de oração, homens de vida santificada, homens de coração compassivo, homens que trabalham com a questão de cura, de libertação, mas nós temos visto muitas manchetes em jornais que são homens corruptos, desonestos. Esses homens usam máscaras. E aí nós temos lá um descrédito, porque homens considerados homens de Deus, homens de uma vida em plena comunhão com Deus, são pessoas corruptas e desonestas. Nós não temos capacidade de fazer nada sozinho sem a ajuda de Deus, meus irmãos. O apóstolo Paulo, quando ele teve esse encontro com Jesus, e ali ele ia perseguir o povo de Deus, Damasco, e na realidade, quando Paulo estava perseguindo o povo de Deus, estava perseguindo o próprio Jesus. E Paulo teve alguns encontros com Jesus. Jesus chega a Paulo algumas vezes. E Paulo é até criticado na igreja de Corinto, porque disseram que ele não era um apóstolo, porque não tinha estado com Jesus. E Paulo disse que sim, ele esteve com Jesus, mesmo fora de tempo, mas esteve. Mas Paulo empreendeu 3 viagens missionárias. Primeiro ele sai de Antioquia da Síria e vai para Antioquia da Pisídia, na região da Cilícia, e funda as igrejas de Icônio, Derbe e Listra, onde Paulo ali em Listra é apedrejado, é dado quase como morto. Ele não desiste, esse homem ele vai fazer a segunda viagem missionária na Ásia. Ele implanta igreja em Tessalônica, implanta em Atenas, Grécia, em Colossos, depois a terceira viagem em Éfeso, volta pelas igrejas, depois escreve cartas para reforçar os ensinamentos. Mas quando Paulo volta para prestar conta com os apóstolos, ele não diz o que ele fez. Ele diz o que Deus fez. Não foi ele que fez, foi o nosso Deus que fez. Então nós temos que ter o cuidado com essa questão da vaidade, do orgulho, de dizer, olha, eu orei e aconteceu isso. Não, meus irmãos. Nós não temos esse poder, o poder vem do Senhor. Nós somos frágeis, pequenos, sem Deus nada podemos fazer. Então isso é máscara, isso é, na realidade, disfarces. E temos que ter esse cuidado. Como Paulo diz, quando eu sou forte é que eu sou fraco, porque ele coloca a sua confiança em Deus. Pedro prometeu que jamais abandonaria Jesus. Ele achava talvez até mais
forte do que os outros, mas fracassou. Muitas vezes o orgulho, ele atrapalha, ele atrapalha a vida. Aquele general do exército sírio, Naamã, ele era um homem que tinha lepra. Não podia nem ser general, porque era um leproso, não podia ter o convívio. Mas talvez pela sua fortaleza, pela sua firmeza, ele era um general. E tinha uma criada da sua casa, uma judia, e disse: olha, lá na minha terra tem um profeta que você pode ser curado. E o rei manda uma carta para o rei estudar, e o fato é que o rei fica nervoso, porque achava que estava sendo pressionado pelo rei da Síria, e ele manda até o profeta Eliseu. E Eliseu não recebe esse homem. Ele entendia que ele devia tocar nele, dar algumas palavras, orar por ele. E ele diz: vá até o rio Jordão e lá dê 7 mergulhos, você será curado. Ele fica revoltado porque não foi recepcionado e os seus ajudantes dizem: olha, o que ele está pedindo é muito fácil, vamos fazer. Não, lá na minha terra tem rio muito mais limpo do que aqui. Aí vamos fazer, não custa nada. Ele vai lá no cetro, ele é curado. Então, muitas vezes, isso é uma máscara, um disfarce do orgulho. Quando nós vemos o pecado de Davi com Batseba, ele tentou encobrir. Ele fez um plano à luz dos homens, um plano miraculoso. Ninguém ia perceber nada. Ele cometeu um adultério, um crime, o marido morre, numa trama. Ninguém sabia de nada à luz dos homens. Mas Deus viu. E mandou o profeta Natan. Ele repreende Davi, essa história é muito conhecida, né? Quando ele conta aquela historinha daquele viajante que mata a codorniz daquela pessoa pobre, ele fica revoltado. Esse homem tem que morrer e pagar 4 vezes mais. Natan aponta o dedo: esse homem é você, Davi. Então, muitas vezes é mais fácil enxergar o pecado dos outros do que o nosso próprio pecado. Nós somos muito duros com o pecado dos outros e complacentes com o nosso. Mas nós vimos também alguns exemplos na Bíblia. Os irmãos de José. José, ele reconhece seus irmãos. E ele diz para José que nós somos honestos. Eles tinham vendido o irmão com inveja. O irmão podia ter tido um insucesso, ser morrido, porque o que fizeram com ele era um momento muito grave, né? A questão que ele tinha tentado cometer adultério com a mulher do seu patrão. Era muito difícil, até podia ter sido enforcado. Mas Deus nos livrou. E aqueles homens, aqueles irmãos disseram: nós somos honestos, coisa nenhuma. José sabia, né, do que eles tinham feito, era um disfarce. Né? Saul, quando matou os milhares, e Davi matou 10 milhares, ele não suportava conviver com o sucesso de Davi. Muitas vezes nós vamos visitar uma pessoa que está enferma, mas dificilmente você vai fazer uma visita para uma pessoa que recebeu uma ação de graça. Essa pessoa recebeu um prêmio, recebeu uma coisa boa. É mais fácil você ir sempre quando a pessoa está numa situação difícil. Então, meus irmãos,
Nós temos que agora entender como remover esse disfarce para ser uma pessoa em plena comunhão com Deus. Se nós não achamos que temos problemas, fica difícil a cura, pois não aceitamos que estamos doentes. Se a pessoa é uma pessoa que ela tem esse procedimento de disfarce, de máscara, que ele tenta mostrar que é uma pessoa e ele é outra pessoa, nós devemos entender que se essa pessoa não entender que ela é doente, ela não aceita ser doente, fica difícil a cura. Porque se não temos problema, não há cura. Então ele vai dizer aqui, meus irmãos, mas os sentidos deles se esgotam, até o dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, o mesmo permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Então, meus irmãos, quando o privilégio de uma vida pessoal com Jesus possibilita uma vida autêntica. Se a pessoa ainda leva essa vida usando disfarces, usando máscaras, para mostrar para as pessoas uma coisa e para Deus outra, que Deus, Ele sonda o nosso coração. Deus sabe exatamente tudo sobre a nossa vida. Nós podemos enganar ao homem, mas não enganamos a Deus. E aqui o texto diz que onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, o nosso maior desafio é aqueles que ainda andam com máscara, que andam ainda com disfarces, que eles possam entender que tem problema, porque fica difícil a cura se não aceitarmos que estamos doentes. Só podemos, se não temos problemas, não temos como ter a cura. Mas ele vai dizer agora aqui ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Porque o Espírito do Senhor, nós sabemos que a nossa regeneração, o nosso novo nascimento, ele se dá de duas maneiras, pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Nós não podemos regenerar nós mesmos. Essa obra é uma obra do Espírito Santo. Quando Jesus morreu em nosso lugar, ele trouxe a graça salvadora. Precisamos receber essa graça pela fé em Jesus, mas antes eu preciso disso. Ouvir a palavra de Deus e o Espírito Santo fazer a obra regeneradora. Porque o morto espiritual, ele não tem a capacidade de receber essa graça salvadora. Somente depois que você é regenerado, ao ouvir a palavra de Deus, justificado pela fé em Jesus, você agora vai se arrepender. Você agora vai confessar que é um pecador, reconhecer que é um pecador e colocar a fé em Jesus Cristo e receber como Senhor e Salvador da sua vida. Então é um privilégio, é o Espírito Santo que vai moldando a imagem de Jesus para ficarmos parecidos com Ele. Esse processo chama-se santificação. A regeneração é um ato. A justificação é um ato. Mas a santificação é um processo, porque é o homem melhorando a cada dia, é a pessoa a cada dia mais
se enchendo do Espírito Santo, se revestindo da armadura de Deus, através da leitura bíblica, através das orações, dos jejuns, essa pessoa cada vez mais vai se fortalecendo e vai ficando parecida com Jesus. Ou seja, ele vai moldando a imagem de Jesus. Ficamos parecidos com ele nesse aspecto de santificação. E a santificação é um processo, como a palavra de Deus diz, sem a santificação ninguém verá a Deus. E a santificação é a nossa prática de vida, irmãos. É como nós vivemos essa vida em comunhão com o Senhor. É como nós vamos vivenciar a palavra de Deus. Viver uma vida em consonância com esta palavra. É isso que quer dizer. Se a sua prática de vida não está de acordo com esta palavra, você não foi regenerado, você não é uma pessoa transformada. Mas o contraste entre a velha e a nova aliança. Na velha, o brilho do rosto de Moisés se apagou e ele continuou como tivesse ainda naquele véu brilhando. Mas na nova aliança, o rosto de Jesus nunca apagará. Na nova aliança, tudo depende de nosso Senhor. Então, nós temos que ter essa consciência de viver uma vida sem disfarce, sem máscaras, uma vida plena de obediência a Deus, uma vida sem intrigas, sem mentiras, sem inveja, sendo sincero, uma vida de respeito à palavra de Deus, sendo sincero com Deus e com as pessoas. Nós precisamos ser sinceros com Deus e com as pessoas. Porque muitas vezes você é sincero com as pessoas, mas não é com Deus. Porque você leva uma vida profana que só Deus sabe. Ou vice-versa. Você pensa que está sendo sincero com Deus e com as pessoas, mas não está. E agora eu quero concluir dizendo que a glória de Moisés desvaneceu, mas a glória de Jesus, ela é permanente. Você vê que esse homem, que foi usado por Deus para libertar aquele povo, esse homem que lutou tanto, né? Em algum momento ele, como esse, ele teve um disfarce. Depois ele feriu aquela rocha, quando Deus pediu apenas para colocar o cajado. Homens de Deus, nós temos que ter o cuidado cada vez mais, vigilantes para que não tenhamos essas máscaras na nossa vida. Que nós possamos ser honestos com Deus e com nós mesmos. Eu quero concluir dizendo que o Espírito Santo está esculpindo, moldando a beleza de Jesus em nós. Porque o Espírito Santo é o guia da nossa vida. O Espírito Santo é que nos fortalece em poder. É o Espírito Santo que faz que nós sejamos pessoas melhores. É o Espírito Santo que nos leva nessa caminhada de fé para uma vida na plenitude do Espírito Santo. Eu quero mais uma vez dizer que não precisamos de disfarce, que nós temos liberdade em Cristo. Naquela cruz, Jesus pagou os nossos pecados, derramou o seu sangue em nosso favor, se tornou maldito em nosso lugar. E naquela cruz nós não precisamos mais nada disso, porque nós somos livres. Nós fomos libertos da escravidão dos nossos pecados. É naquela cruz que Jesus disse, está consumado. O plano traçado lá na eternidade foi consumado naquela cruz.
Nós fomos batizados em Cristo naquela cruz, pelo sangue derramado. E aquele batismo em Cristo, quando nós colocamos a fé em Cristo Jesus, nós morremos com Ele, ressuscitamos com Ele. Esse é o batismo que salva, é o batismo que nos dá a vida eterna. E o Espírito Santo, ele vai nos transformar na imagem de Cristo. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, no sentido que Deus tem atributos que Ele nos comunicou, mas Deus tem atributos que são incomunicáveis, intransferíveis. Somente Deus é onipresente, onipotente, onisciente, Ele é eterno, é imutável, não tem princípio nem fim. Mas Ele nos fez a imagem e semelhança porque Ele comunicou a nós bondade, misericórdia, amor. Isso é que nos faz semelhantes à imagem e semelhança de Deus. Que possamos, meus irmãos, esse texto bíblico nos dá uma referência de como será a nossa vida cristã, sem disfarce, sem máscara, vivendo uma vida pura, uma vida em obediência à palavra de Deus, e uma vida em que nós devemos ser sinceros com Deus e com as pessoas. Que Deus continue nos abençoando, meus irmãos. Eu quero pedir a cada irmão, cada irmã, curvem suas cabeças, feche seus olhos. Vamos mais uma vez falar com Deus. Senhor nosso Deus, a nossa gratidão por esse texto tão rico, Pai. Que Ele nos dá o caminho para que nós possamos ter uma vida de obediência, uma vida sem disfarce, sem máscara, sendo sinceros, Pai, com nós mesmos, com Deus e com as pessoas, para que nós possamos gozar do privilégio da santificação, do privilégio de uma vida em comunhão com o Senhor, e que a nossa oração seja ouvida por Deus. A minha oração, meu Pai, é que aqueles que ainda levam esta vida, Pai, eles possam ouvir esta mensagem, ser tocado pelo Espírito Santo para que haja mudança de vida, mudança de atitude, porque o que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A única coisa que nós levamos após a morte, essa alma que é imortal e que há uma oportunidade de vida na eternidade. Fica conosco, Pai, nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém.